Salve, salve rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos, agradecimento aqui ao canal Jovem Pan Esportes. Bora ver a análise do Mauro César, do Vampeta, para essa vitória heróica da seleção brasileira. Bora pro vídeo, rapaziada. Mauro César Pereira, já dou meu boa tarde para você. Um Brasil que apresentou alguns problemas, que enfrentou muita dificuldade contra a seleção japonesa. Jogo difícil, jogo complicado, como a gente já havia adiantado nas nossas várias análises de pré-jogo, mas foi na insistência, foi na dificuldade, foi na força de vontade da seleção brasileira e nos acréscimos o Brasil garante a vitória. 2-1 para cima do Japão. O Brasil está vivo na Copa do Mundo, meu caro Mauro César Pereira. Boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Foi uma vitória difícil, como se imaginava, né? Era de se imaginar que o Japão fosse oferecer resistência ao Brasil. Primeiro tempo muito aquém, né, da seleção brasileira, não só na jogada do gol, que é uma sequência de erros, na minha opinião. Erros, inclusive, do técnico, né? Pela dificuldade que o time tinha ali para sair jogando, para trocar passe, pouca opção de passe. Mas ele corrigiu no segundo tempo. O time jogou num 4-4 no segundo tempo, né? E foi para cima, conseguiu apertar o Japão. O Japão caiu muito na segunda etapa, sentiu claramente a pressão do time brasileiro. Não atacou, não ameaçou, teve uma finalização apenas. E a vitória acabou sendo dramática no último lance, mas merecido. O Brasil já merecia ter feito o segundo gol, era melhor no segundo tempo, agrediu muito e se impôs diante do Japão. Foi um jogo de imposição, sem tanta, digamos assim, sem um jogo coletivo tão aprimorado, né, porque o Brasil não tem isso nesse momento, mas de imposição. E também na Copa do Mundo, um torneio que tem jogos eliminatórios, também se faz disso, né? Você se impor diante de um adversário que é inferior tecnicamente e que sentiu, e o Brasil soube alcançar essa virada com uma bola recuperada ali num perde-ganha, né, o último lance ali na área do Japão, parecido com um dos gols marcados contra a Escócia, aquele do Vinícius de cabeça, né? E o Martinelli, que veio do banco, acabou marcando o gol da vitória. Também teve muito acerto aí o Carlo Ancelotti por ter colocado em campo um jogador que acabou sendo aquele que recebeu a única claríssima chance do jogo, né, do Brasil. Bola no pé, em condição de finalizar, diante do goleiro, foi a melhor chance do Brasil no jogo inteiro. Que os outros foi cruzamento, abafa, o gol de cabeça, a bola que quase entrou no bate-rebate e que ficou ali em cima da linha. Essa não, foi uma jogada em que um jogador do Brasil recebeu em condições, sem marcação, diante do goleiro, e ele finalizou muito bem. O Brasil vence o jogo, avança, mas continuará precisando melhorar muito. Vai ter agora 6 dias até o jogo de domingo, né, contra o próximo adversário, né, talvez a Noruega, vejamos como vai ser, mas tem que melhorar. O Brasil tem que treinar, tem que melhorar a saída de bola, tem que ter mais opção de passe para construir jogadas, especialmente quando o adversário estiver, como ficou o Japão hoje, muito fechado. E foi a primeira virada sob o comando do Carlo Ancelotti. Veio no melhor momento possível, né, no jogo de Copa do Mundo. O que o Brasil fez ao longo do segundo tempo, a partir do momento que tomou o gol, acho que vale um destaque. No sentido talvez mais negativo, porque o Brasil enfrenta, de fato, uma situação, quando toma o gol do Japão, em que tem que propor o jogo, em que tem que se impor, em que tem que, com a bola no pé, construir os espaços. Nas jogadas trabalhadas, de fato, não conseguiu. De fato, apresentou muita dificuldade, era uma preocupação que a gente tinha. É algo que você entende como natural pelo contexto do jogo, é mais uma falha da seleção brasileira, de fato, de não ter evoluído em contextos assim, em que tem que ser o dono do jogo, em que tem que buscar o resultado contra uma equipe fechada. E outra, é uma vitória que, talvez pela forma como foi, pela insistência, por ter sido na abafa, traz um recado mais positivo ou mais negativo para o que vem pela frente para a seleção brasileira, Mauro? São duas coisas distintas, né? A vitória no final traz aquela coisa da emoção, o gol no último minuto é sempre muito legal para quem vence e tudo mais, mas isso é a visão emocional da coisa, do torcedor. Agora, o time tem saída de bola não é boa. O gol do Japão é um pouco reflexo disso, tem erros individuais, mas tem o dedo do Ancelotti ali também. Os caras não têm opção de passe. Antes do erro do Danilo, ali tem 3 erros também. Danilo, óbvio, o que erra mais. O Bruno Guimarães se posiciona mal, não se apresenta para receber a bola. E o Casemiro, que já tinha cartão amarelo, não faz falta, não dá um carrinho, não tenta fazer nada. Ele escolta o adversário até o arremate para o gol. Ele vai correndo junto ali, mas não tem nenhuma ação. O Magalhães você põe um pouco na conta dele também ou não? Acho que o Magalhães fica esperando justamente que o Danilo fizesse alguma coisa. Ele vai recuando, né? Ele não sai para dar o combate também. Poderia ter dado o combate, que o Casemiro estava com cartão amarelo, claramente ele hesitou. Mas antes de acontecer isso, tem um chutão do Marquinhos, que a bola é recuperada pelo Japão.
Japão, aí no meio campo o Brasil recupera de novo, aí volta a bola para tentar a saída de bola. Ou seja, o time tem dificuldade de sair jogando, o time não tem uma boa saída de bola. E isso é trabalho do técnico. Isso é trabalho do técnico. E ele tem tido tempo agora. Tem tido tempo. E o primeiro tempo foi de uma falta de imaginação terrível diante de um Japão com linha de 5 ali fechado e não acontecia nada. Muito Tem hora que o Paquetá pegava a bola e ficava assim reclamando. não tem para quem passar. O time não tem opção de passe para sair jogando e na hora de tentar furar um bloqueio defensivo. A vitória acontece, pelo que o Facincani falou, pelo recuo. Ele tem uma certa covardia do Japão, né? O Japão simplesmente se acovardou. E é na pressão. Na pressão, na qualidade dos jogadores, na pressão. Agora, você não vai ganhar todo mundo na pressão. Sim. Tem que ter mais conteúdo, né? Eu acho que falta conteúdo desse time. É trabalho dele. Porque, eu sempre digo, ele assumiu um ano e um mês antes da Copa, ele não teve Copa América para treinar os jogadores, que é aquele torneio entre uma Copa e outra, como tem a Euro para os europeus, em que você fica um mês até com os jogadores. Aí você pode fazer um trabalho mais consistente, né? No meio do ciclo da Copa do Mundo. Ele não teve, era o Dorival Júnior, mas... Cara, ele tá ficando agora 4, 5, 6 dias com os jogadores. No próximo jogo é domingo. E o jogo é em Nova Jersey. Nas próximas horas, hoje à noite, quando você que está acompanhando for dormir, os jogadores estarão todos já no berço, em Nova Jersey, na concentração, podendo dormir tranquilamente na sua caminha. Aí amanhã, terça-feira, né, é que eles vão fazer um treino mais leve para quem não jogou, aquela coisa toda e tal. Aí tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta e tem o sábado para arrematar e jogar domingo, sabe aonde? Em Nova Jersey. O adversário do Brasil vai viajar para lá. O Brasil já estará lá esperando. Então, cara, o Brasil teve um dia a mais que o Japão, entre um jogo e outro também. Então as condições, elas existem. O time tem que ter mais conteúdo. Vai ter um jogo a mais também em relação ao adversário. Um dia a mais também. Sim. De novo. Ou seja, o adversário joga depois e vai ter que viajar, porque o Brasil já estará lá. Porque ele volta, ele está sediado ali. Então é uma condição favorável. Eu acho que o time apresentou muitos problemas no primeiro tempo, especialmente. E a virada, acho que ela se deve a isso. É uma virada muito mais na pressão, né? Melhora, claro, o time no segundo tempo, porque é uma outra postura e também tem muito, como falou o Facincani, uma covardia do Japão. O Japão se acovardou. O Japão se intimidou no segundo tempo. Foi um time que não atacou. Não tinha contra-ataque, não finalizou, não fez nada. Diferente que fez contra a Holanda, né? Exatamente. Não teve reação. E aí o Brasil encurralou. Tem um momento que o Brasil arrefece um pouquinho, porque não dá para jogar naquela pressão o tempo todo, né? E o gol acaba saindo quando parecia que o jogo ia para prorrogação. E um erro japonês também, uma bola perdida ali dentro da área praticamente. E aí surge o passe do Bruno Guimarães, né, que encontra o Martinelli, teve muita frieza para marcar. E o Brasil acaba chegando ao gol. O time do Brasil, basicamente, ele vive de um cruzamento, um contra-ataque, né, e bola roubada quando consegue fazer pressão alta, que não é nem a grande característica do time. Ele faz uma pressão eventual, não é o tempo todo pressionando, aquela pressão intensa, aquela correria, né, que sufoca o adversário. Agora, construção de jogada, trabalhar a bola, deixa a desejar. E a saída de bola, ela é fraca. Ele precisa melhorar isso aí. Não tem condições. Uma seleção brasileira não pode ter dificuldade de sair jogando. Entendeu? Especialmente quando... E o Japão também subia a pressão, mas não era também essa pressão toda. Não é daquele tipo de situação que os jogadores ficam totalmente sem opção. É que não se apresenta. O time não tem esse jogo coletivo mais refinado. Ele tem tido tempo para trabalhar. Ele precisa acrescentar mais. O Brasil, Boni, em vários momentos que você olhava, quando ele tinha a posse de bola contra o Japão fechado, parecia um time de pebolim. Todo mundo alinhado na sua posição e ninguém dali saía. Isso é, hoje, para o futebol, assustador. Então ficava Vinícius, Matheus Cunha, Ryan, enfim, aí às vezes subia um pouco mais o Danilo para tentar abrir, aí você tinha Casemiro, ninguém mexia. Não é que saía por fora da marcação, o Vinícius puxava por dentro para você começar a criar movimentos que vão quebrar esse posicionamento da defesa do Japão. Absolutamente nada. Ficava um atrás do zagueiro, esperando talvez algum erro individual da seleção japonesa para tentar um passe que invariavelmente era no pé de um defensor que estava muito bem posicionado, ou então aquela bola longa esticada para ver se o Vinícius no cruzamento achava alguém dentro da área. O Brasil não tinha o menor nível de repertório e de aceleração de jogo. É o que eu falo, a partir do momento que ele daqui para frente, a tendência é pegar adversários que se posicionem bem, compactados, com inteligência para sair para o jogo de uma forma mais organizada. Só que, por exemplo, vamos lá, Costa do Marfim e Noruega, 2 times que no segundo tempo tem mais volume que o Japão. A Noruega é um time que... 2 atacantes muito bons. Então, tirando o jogo da França, que entrou o time inteiro reserva, sim, os 2 jogos da Noruega no segundo tempo, ela manteve a mesma linha de atuação no primeiro. A Costa do Marfim deu calor na Alemanha até os minutos finais do segundo tempo.
E agora no último jogo da mesma forma. São times fisicamente melhores que o Japão. O Japão, além de ter caído na atitude, cai fisicamente. Então ele se acovarda e fisicamente ele se dosa pensando na prorrogação, de forma tardia. Porque quando o Mauro fala o Brasil arrefeceu, o Japão teve 2 contra-ataques. 2 contra-ataques que terminaram de forma perigosa e que se o Japão tivesse um pouquinho mais de frieza, podia ter matado o jogo. Um inclusive na ponta esquerda, que há uma defesa do Alisson, e num segundo que há um escanteio que a finalização, se fosse cruzada, então o passe no meio é uma finalização cruzada, acabou gerando escanteio. Então são lances que talvez para uma seleção com mais maturidade, com um pouquinho mais de frieza, com mais experiência e com um atacante, um jogador que tenha um nível técnico mais alto, pudesse terminar em tragédia para o Brasil. Então não é programa aqui de profeta de Apocalipse, muito pelo contrário, é realidade do que está acontecendo. Há, logicamente, agora empolgação. A segunda-feira vai ficar para muita gente na comemoração. Maravilha, passou, legal pra caramba, mas é o como. É o como passa. E foi um jogo com vários aspectos parecido com o que foi Brasil e Chile em 2014. Muitos aspectos, muitos erros. Uma seleção chilena que teve até a última bola para matar o jogo. Aí passou nos pênaltis com aquele desespero todo. E daqui para frente, a história, se não for corrigida radicalmente mesmo, em termos de organização de postura de coletivo, o Brasil pode ter uma vida arrancada nessa Copa do Mundo por defeitos que estão estruturais e desde o primeiro jogo sendo apontados, Boni. Olhando um pouco para a parte defensiva, Mauro, acho que é importante a gente também destacar esse lado, antes da gente entrar nas individualidades desse jogo, alguns personagens que se destacaram para bem ou para mal, Casemiro, Vinícius Júnior, a entrada do Endrick, o gol marcado pelo Martinelli, mas é algo importante que o Facincani destacou aqui também, que o Brasil concedeu muitos espaços. No momento que estava buscando o resultado, o Japão teve margem para tentar buscar o segundo gol e talvez matar o jogo. Acho que pesa muito também essa postura da seleção japonesa de ter retrancado o jogo inteiro, de ter talvez se acovardado. Acho que essa é uma boa palavra para se destacar por uma seleção do Japão, que teve uma postura de muito mais bater de frente contra a seleção da Holanda na primeira rodada pela fase de grupos. Só que deu para ver que tinha espaço ali contra uma seleção melhor, e agora a gente está falando ou de uma Noruega, que tem um centroavante que dificilmente vai desperdiçar uma oportunidade, ou de uma Costa do Marfim com jogadores rápidos e que estão muito efetivos nessa Copa do Mundo. Isso pode ser algo a gente olhar com bastante atenção também, né, Mauro? Para além da construção ofensiva que o Brasil teve dificuldade para apresentar hoje, esses espaços concedidos, acho que é bom o Ancelotti olhar para isso também, né, Mauro? Sim, tem vários ajustes que tem que ser feitos, né? Eu acho que assim, o grau de dificuldade ele tem aumentado. Ele começou mais elevado com o Marrocos, bom adversário, pegou 2 times mais frágeis, hoje um time que, embora tenha se acovardado no decorrer do jogo, é um time melhor. O Japão é melhor do que a Escócia, é melhor do que o Haiti. Esse Japão, que eu vou falar agora, eu entendo, era para o Brasil vencer com mais facilidade. Esse Japão covarde do segundo tempo. Se o Brasil tem um grande jogo, o Brasil passa por cima e acabou. Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser ajustadas, né? E claro que vai aumentar o grau de dificuldade. Se for Noruega, Costa do Marfim, acho que especialmente se for Noruega, que é um time que está descansado, inclusive, né? Não jogou ninguém no último jogo lá contra os franceses, vão jogar agora e você tem um jogo a menos, né? Para os titulares, eles estão bem, imagino, bem inteiros. Deve ser um jogo mais desafiador, né? Então, repito, ele tem 6 dias para trabalhar, gente. O jogo é domingo, hoje é segunda-feira. Domingo, uma semana quase, 6 dias inteiros entre um jogo e outro. Isso aí é um luxo. Isso você não tem nem no futebol, no dia a dia dos clubes. 6 dias. Nessa reta final você não tem isso. Você tem 3 em 3 dias, tem jogo. Ele vai ter 6 dias. E não viaja. Não é que ele vai para concentração em Houston. Sai de Houston, vai para Nova Jersey e viaja para algum lugar, Miami, sei lá. Não, ele vai ficar lá. Vai jogar lá. Então, o time tem que apresentar mais. Por exemplo, a Noruega sobe a marcação. O Brasil tem que saber sair jogando, gente. Não pode sair no chutão. O gol acontece, tem erros individuais, mas tem questões coletivas. Não pode se assustar quando vê o Haaland e como é o nome do outro lá? Como é? O Odegaard, né? Sorloth. Não, os dois que... Sim. Tem isso, você olhar 2 japoneses e olhar o Haaland e o... Não, não sei, jogadores maiores fisicamente. Se for a Noruega, né? Sim, exatamente. Também, se for... Também tem o... Diomande, o Pepe,
Ou seja, o Diomandé acabou de ser contratado pelo Paris Saint-Germain. Tá indo para lá. Então, ou seja, vai pegar uma seleção que tem um jogador que tem feito uma grande Copa do Mundo e valorizado com esse novo desafio. Vai ser um jogador de mais um alto nível para encarar pela frente. Seleção japonesa muito tímida. Muito tímida no momento, porque é o que a gente pensa, né? Vamos lá. Do jeito que o Brasil estava no primeiro tempo, daquela forma espaçada, primeiro volante com cartão, o time inteiro assustado. Se pega um time com ímpeto de organização, pega do jeito que está jogando a Argentina, do jeito que está jogando a França, a própria seleção holandesa, que são equipes que não estão medindo esforço para passar trator, gente. E você vê que os dois jogadores mais veteranos é que levaram o cartão, né? Exato. Sim. Danilo e Casemiro, né? Os experientes, né? E a do Casemiro, um cartão besta no meio campo, erro de posicionamento. Ele fez o gol, mas a partida dele foi terrível. Terrível. Ele fez o gol. E acontece isso no futebol. O cara tá muito mal no jogo, uma bola aérea de cabeça, ele acaba fazendo um gol de empate, como foi. Mas a partida dele foi catastrófica hoje. Catastrófica. Do primeiro ao último minuto, exceção o gol. Ele não conseguiu encaixar nenhum movimento que pudesse, exceção, repito, ao gol de cabeça, na falha da defesa japonesa, que desse algum volume, alguma mudança de cara, e principalmente na função dele, que é ou marcação ou saída de bola, algo positivo ao Brasil. Pelo contrário, a saída de bola dele é deficitária, a marcação dele está pior ainda. E aí que vem o risco, um jogador com dessa estirpe, jogando solto no meio campo, sem nenhuma cobertura. Por isso que eu falo que a seleção japonesa não soube administrar a vantagem e a capacidade que ela tinha de poder ganhar o jogo com 1-0 feito. Porque, repito, do jeito que o Brasil se comportou ainda mais no segundo tempo, se pegasse um time com um pouquinho mais de olhar o Brasil de igual para igual, sabe? Parece que o Japão ficou de novo com aquela reverência ao Brasil e não sei o quê. Se pega um time que olha o Brasil de igual para igual, essa virada